Excelência, meu amigo empresário, aqui estou e é para acalmar os coraçõezinhos, para deixar vocês mais tranquilos. Hoje eu vou ensinar a você como diminuir o índice ou ainda melhor, como não contrair ações trabalhistas. A galera tá aí com o coraçãozinho meio peludo, amargurado, porque a gente fez aquele vídeo falando lá do STF que acabou por extirpar a obrigação do empregado em pagar honorários de sucumbência e honorários periciais, e veio fazendo algumas críticas, dizendo que eu só defendo os empregados, que eu só defendo os funcionários e que eu larguei de lado as empresas. E são as empresas que geram emprego aí e que devem continuar a sua dinastia. Porém, não é isso, a gente quer que a coisa seja justa, que você pague o que tem que pagar e que o empregado receba o que é justo. Mas hoje o vídeo é especialmente para vocês. Seguindo esses conselhinhos que eu vou trazer aqui agora, se você não teve ainda ações trabalhistas, certamente você não as terá. E se você já tem, com certeza você terá esse número minorado, você não as terá mais. Antes, como sempre, hoje diferente, vou pedir para que você aperte aí o botãozinho de gostei, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente, que é super importante para o trabalho continuar, mas quero, como sempre, deixar o meu agradecimento para a galera de trabalhista lá do escritório. A galera se desdobra para bater as metinhas aí, nem sempre é fácil, e deixar aqui publicamente os meus mais sinceros agradecimentos. Começando lá pela Lorena, pelo Pedro, Matheus, Vitor e Lucas. Os demais, galera, se vocês tiverem dúvida aí, qualquer coisa, chama a gente no Instagram, estou à disposição para responder vocês, só chamar lá, adiciona a gente, nos manda mensagens, sugestões e dúvidas que estou à disposição. Continuando aqui, eu separei os principais pedidos com que faz os empregados ingressarem com uma ação em face das empresas. As principais reclamações. A gente distribui aí em média 100 processos trabalhistas novos por mês. Eu fiz aqui uma coletânea dos motivos que mais levam os empregados a entrar com uma ação trabalhista. E se você conseguir evitar isso, você vai perceber que o número de ações com certeza irão diminuir. Começando aqui, primeiro item, respeite os horários. Quais são os horários de trabalho? Via de regra, 44 horas por semana, com uma folga preferencialmente aos domingos e 8 horas por dia. Ou seja, 44 horas por semana e uma folga também na mesma semana, preferencialmente aos domingos. Além do mais, esse cara não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, contando 9, incluindo a hora do almoço. De igual forma, o intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é algo congênito de norma ambiental a cuidar da saúde do empregado. Então, esse cara tem que gozar de 1 hora diária, de forma a não ficar qualquer margem. Isso tem que ser conscientizado. Esse cara tem que obrigatoriamente gozar de 1 hora de intervalo intrajornada por dia. E aqui vai um ponto importante. As empresas com números de funcionários superiores a 20 são obrigados a instalar o cartão de ponto biométrico. Aí vai uma dica, eu tenho 5, eu tenho 3, eu tenho 4, coloque o cartão biométrico. Isso aí é uma questão de instrução processual, mas é o seguinte, se o cara não tem cartão de ponto, se ele não tem controle nenhum, ele vai no judiciário e diz o que ele quer. Se você tem lá um empregado, mas você tem o controle biométrico, esse cara sabe que ele não pode pedir hora extra porque ele registrou o horário. Logo, você já vai estar inibindo. Hoje existem cartões de pontos biométricos com preços aí inferiores a R$300. Então, você ter é uma das melhores soluções. Você já começa inibindo lá na fonte que o cara queira pedir hora extra, se ele sabe que não os fez e se ele sabe que você tem o cartão de ponto. Então aqui fica a dica, respeite as 44 horas por semana, respeite 1 hora de almoço, respeite as 8 horas diárias e você terá 50% menos ações trabalhistas. Continuando aqui, cuidem bem dos tratamentos despendidos pelos seus superiores, pela galera que coordena a tua empresa. Lembre-se que
As atitudes deles revertem na empresa. O que eles fazem, a empresa é responsável. Se eles tratam seus subordinados mal, se eles denigrem, se eles ofendem, se eles deliberadamente desrespeitam os seus funcionários e os subordinados deles, automaticamente quem paga a conta é você. Então, cuide muito bem para que os seus coordenadores não ultrapassem o limite do poder diretivo da empresa. Eles erram, o patrão paga. Tome muito cuidado com isso. Isso aí é cerne de 70% dos nossos pedidos aqui no escritório, dano moral. Continuando, datas de pagamento. Saibam aqui em primeira mão, empresa nenhuma é obrigada a fornecer vale no dia 20, salvo se estiver estipulado na convenção coletiva, mas a lei diz que tem que ser pago no 5º dia útil de cada mês. Não ultrapasse isso. Lembre-se que do outro lado tem um cara que depende disso para a sua subsistência. Os créditos trabalhistas têm natureza alimentar. É tão importante quanto uma pensão. Então, respeite as datas de pagamento. E se atente se a sua convenção coletiva diz que você obrigatoriamente tem que fornecer um vale no 20º dia do mês. Via de regra, não tem. Continuando, férias. Férias é algo muito complicado e tem aquele dogma de venceu 2, eu tenho direito a 3. Mas o que acontece, na grande realidade, é o cara não gozou de férias no ano aquisitivo, venceu uma férias, ele tem 12 meses aquisitivos de novas férias. Quando vence a segunda férias, aquela primeira ela dobra, por isso a razão de se dever 3 férias. Mas férias também é algo cognitivo e que é feita para que o seu funcionário possa recuperar as energias, que ele possa render mais e que ele possa, ao retornar, desempenhar suas funções na melhor qualidade possível e esperada. Procure sempre dentro do período legal, qual é? Um ano que vem, o primeiro ano vence, o segundo ano aquisitiva, até o 11º mês, procure conceder as férias aos seus funcionários. Esse também é um motivo de grande repercussão. E aí vai uma dica, julgado recente, tese prevalecente número 243 do TST de São Paulo. Todas as vezes que você obriga o seu funcionário a vender parte das férias, se ficar comprovado que ele não queria e que você obrigou ele a vender, você tem que pagar essas férias dobradas. Então, fica a dica, a menos que você precise muito, não compre as férias. Faça com que ele goze integralmente do seu período de 30 dias. Um outro motivo pelo qual diversas são as pessoas que procuram a gente aqui, é a questão do desvio e acúmulo de função. O desvio de função, ele meio que está pacificado, não existe mais na Justiça do Trabalho. O artigo 456 da CLT, ela diz em miúdos que todas as vezes que você coloca o teu funcionário para fazer algo que seja compatível com a condição social dele, não existe o desvio de função. Um exemplo categórico, eu tenho um estagiário, ele cuida do departamento de direito, mas eu peço para ele fazer uma compra. Isso não está mudando ali a questão da atividade dele. Um exemplo categórico, você tem lá alguém que seja um auxiliar administrativo e você peça e você solicite a essa pessoa que vá comprar um café. Isso não é um desvio de função. O que é um desvio de função? De fato é você contratar um vendedor, ele trabalha 2 anos como venda, aí a sua gerente sai por algum motivo, você leva essa vendedora ao cargo de gerente e continua pagando um salário de vendedora. Isso sim, você teve um desvio de função porque ela está exercendo uma função qualitativamente maior da qual ela foi contratada. Nisso você vai ficar esperto. Questão de acúmulo de função. Acúmulo de função é algo difícil de se comprovar por parte do empregado e o ônus da prova é dele, porque não existe um artigo na CLT que aborde esse assunto. Em momento nenhum a CLT ela fala do acúmulo de função, com pagamento de 10%, de 20%, 30% do salário. Existe na CLT a Lei do Radialista de 1970, salvo o melhor juízo, a qual você equipara aos dias atuais para você pedir um acúmulo de função. Pedido muito difícil para o empregador. Mas
um caso categórico, quando a gente pode se analisar um caso de acúmulo de função, que realmente os tribunais condenam, é um funcionário contratado exclusivamente para vendas por comissão trabalhar no caixa. Quando ele vai ao caixa, ele deixa de vender. Então, trazendo isso aí para miúdos também, o cara ele é contratado simplesmente como um salário, a maior parte do salário dele é dado à comissão e você acumula para ele um cargo de confiança, um cargo de gestão, um outro cargo voltado e que impeça ele exercer atividade de vendas. Então, nesse caso, você tem um acúmulo de função. Mas, fora essas duas curvas que eu trouxe aqui, muito difícil para o empregado comprovar aí o pedido de acúmulo de função. Aqui no escritório, a gente avalia muito para fazer esse pedido, porque são poucas as ocasiões que eles são deferidos. Separei aqui um muito importante. Esse talvez seja um dos mais importantes aí na Justiça do Trabalho. Questão de insalubridade e periculosidade. Procure na NR15 para averiguar a questão da insalubridade, pesquise também a questão da periculosidade. E o mais importante, forneça os EPIs e mostre como utilizar e fiscalize. Recentemente eu ganhei um processo do rede de supermercado Lopes da seguinte forma. O cara foi ouvir a testemunha dele, que era um supervisor, e a testemunha dele disse a seguinte: tinha diversas jaquetas para entrar na câmara fria e eu já até dei advertência para ele porque ele não quis usar. Veja, ele mesmo comprovou que o cara não quis usar, mas o cara não tem essa obrigação, o empregado não tem essa condição de querer ou não usar. Ele não tem essa alternativa, ele obrigatoriamente tem que se usar. Pode-se aplicar uma justa causa para um funcionário que não quer usar um EPI? Sim, pode. Insubordinação, dependendo da situação, desídia ou ainda mau procedimento. Então, se o cara não quer utilizar o EPI, ele pode sim ser dispensado por justa causa. O que não pode é você permitir que ele execute o trabalho sem os EPIs. Se você os fizer, certamente lá na frente você vai ser condenado ao pagamento de insalubridade. Tocante à periculosidade, mesma forma, luvas de alta tensão, esse tipo de coisa. Não adianta simplesmente fornecer. Mais importante que fornecer é você fiscalizar. E ainda mais importante ainda, você ter as fichas preenchidas dos recebimentos tempestivos. Não vai o cara trabalhar limpando o banheiro e você dá uma luva para ele no começo do contrato, ele trabalhou lá 5 anos e não tem a reposição. Essa reposição tem que ser frequente. Mais um detalhezinho aqui, e que é cerne de diversos pedidos. Descontos irregular do ente sindical. Depois da reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017, restou proibido o desconto sindical, a menos que o empregado seja afiliado e que ele externe a vontade de se afiliar ao referido sindicato. Caso contrário, aquele descontinho lá, confederativo, sindical, assistencial, ele resta totalmente proibido em face da reforma trabalhista. Nem mesmo o desconto sindical anual de um dia de trabalho, que era vigente antes da reforma trabalhista, de novo da Lei 13.467 do Michel Temer, é liberado mais. Ou seja, hoje todo e qualquer desconto para os entes sindicais obrigatoriamente tem que ter a ciência expressa do trabalhador autorizando que você os faça. Fica esperto nisso também, enche o saco dos caras, eles vêm procurar a gente com veemência em face disso. Continuando, estou acabando, equiparação salarial e descontos indevidos, para acabar. Primeiro, a equiparação salarial. Você tem lá o funcionário A, que exerce atividade, e você tem o funcionário B, que faz a mesma coisa. Ambos têm aí tempos parecidos de casa, ambos executam a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica e com a mesma condição. E você paga salários diferentes, para A ou para B. Para A porque é bonito, para B porque é feio. Você gosta mais do feio, você paga mais. Do bonitinho, você deixa ele com o salário um pouco abaixo. Isso é muito complicado. Você acaba criando aí intrigas dentro da tua empresa e você acaba criando situações
que esse cara vai buscar isso no judiciário. E aí você toma cuidado, porque isso tem reflexo no INSS, em verbas rescisórias e nos demais itens. O cara fez o mesmo trabalho, com a mesma capacidade técnica, com a mesma função, tem que ganhar igual. Por fim, não menos importante para a gente acabar, descontos indevidos. Só se pode descontar na folha de pagamento ou ainda no termo rescisório aqueles valores previstos em lei ou ainda aqueles expressamente autorizados pelo trabalhador. Fora isso, você não pode descontar mais nada. São diversos os casos que a gente faz o pedido aqui no escritório, as empresas mandam embora, a gente faz o pedido e o juiz condena na devolução. Exemplo categórico, o cara faz um empréstimo consignado, 2 meses depois ele é mandado embora, a empresa vem e dá um TRCT, um termo de rescisório de contrato de trabalho zerado com o desconto do empréstimo consignado. Existem duas correntes nesse sentido. Uma que diz que é o artigo 477, inciso 6º, salvo o melhor juízo, que é uma vez o salário, mas existe também uma lei especial que diz que pode descontar até 30% das verbas rescisórias. Fora isso, nem um centavo a mais. Então, fica esperto na questão de descontos indevidos, tá? Isso também é o cerne para diversas ações trabalhistas. Galera, e aqui muito bem fundamentado pelo Bruno. Veja bem, se eu trouxe um vídeo em que eu mostro o direito de um empregado pleitear alguma coisa no judiciário, cabe a vocês a prova real, não deixar que isso aconteça. Ou seja, é um jogo de xadrez. Ele só tem direito aqui porque você vacilou. Se eu já dei a dica que você está vacilando aqui que o cara pode cobrar, para de vacilar. Não adianta você ficar com raiva de mim, dizer que eu puxo o saco dos empregados, que eu só vejo o lado operário. Não, eu vejo os dois lados, mas a dica de um serve para o outro e vice-versa. Eu estou trazendo aqui diversas coisas que vocês devem tomar cuidado. Vocês acham que os caras não estão olhando lá? E se vocês fazem isso, eles não vão buscar o judiciário. Beleza, galera? Fica essa dica. Por fim, quero reiterar que o judiciário trabalhista mudou muito e que hoje podemos enfrentar sentenças com 50% de desêxito, onde não se ganha mais, só se ganha quando você realmente faz uma boa instrução processual. Então, fica aí a dica. Galera, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Pedir que se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo. Dúvidas, chama a gente lá no Instagram, dúvidas, sugestões, elogios. Tony Santana, Tony com Y, Santana com 2 T's. Estou à disposição, é só chamar. Obrigado de novo e até o próximo vídeo.